Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que o amor imenso do nosso Pai e que o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quarta-feira da oitava da Páscoa. Esse dia especial que nós estamos reunidos para celebrar a ressurreição do Senhor, né? Nós estamos aqui com o Ciro Pascal que nós acendemos na vigília pascal, no sábado, ele que está aqui com a sua luz, mostrando para nós que o Cristo ressuscitou, ele é a luz de todos nós, que Cristo possa sempre iluminar a sua vida. Vamos ouvir então o evangelho de hoje, que é tirado do evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleopas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois é a tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E esses confirmaram
Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos então o Santo Evangelho, tirado do evangelista Lucas, que é conhecido como a narrativa dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Jesus estavam todos, é claro, muito tristes, né, com o acontecimento da morte de Jesus. E Jesus, enquanto estava com eles, antes de morrer, já havia anunciado sobre a sua morte, mas também anunciou que 3 dias depois ele iria ressuscitar. Mas os discípulos ainda estavam muito confusos sobre essa boa nova da ressurreição de Jesus. E por isso mesmo, após a morte de Jesus, eles continuaram entristecidos, com muito medo, e por isso mesmo, quando Jesus apareceu, eles ficaram quase que admirados, né? Meio que não acreditando que aquilo realmente estivesse acontecendo. Mesmo com alguns sinais, né? O túmulo vazio, a aparição de anjos para as mulheres. Então, tudo isso que era relatado, ainda os discípulos ficavam aí com dúvida. E então, quando Jesus aparece para os discípulos de Emaús, eles narram a tristeza deles para Jesus, e o porquê da tristeza, né? E Jesus ouve tudo aquilo e fala para ele, olha, como que vocês são lentos, né, para entenderem a mensagem, né? E aí então Jesus faz questão de pegar todo o Antigo Testamento, passando de Moisés até os profetas e falando diversos escritos sobre a vinda do Messias e sobre a presença dele em nosso meio, né? E assim, então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós percebemos, né, que os discípulos, ao ouvirem as Escrituras, o coração deles ardia, né, porque estavam ouvindo a explicação do próprio Cristo. E depois, então, quando chegaram no determinado local, onde eles iam ficar, Jesus ia adiante, ia embora, e eles pediram, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. E Jesus se colocou do lado deles, e ali sentou-se à mesa e partiu o pão. E o gesto de Jesus de partilhar o pão fez com que eles relembrassem, né, vários momentos que Jesus, antes de sua morte, ele tantas vezes partilhou o pão com seus discípulos, né? Então o gesto de Jesus tocou o coração daqueles discípulos e eles perceberam que realmente Cristo tinha ressuscitado e que estava no meio deles. Então essa passagem do Evangelho de hoje é para a gente tirar essa mensagem, né? Que nós possamos sempre acreditar em Cristo, Filho amado do Pai, que morreu, mas que ressuscitou. Que nós possamos deixar a palavra de Deus sempre tocar no nosso coração e que, iluminado pela palavra de Deus, possamos compreender o que Deus quer de cada um e cada um de nós nessa vida. E que nós possamos sempre reconhecer Jesus, a presença de Jesus na Eucaristia, Ele que dá o pão, mas Ele mesmo se oferece como pão para nós, para que assim alimentados e fortalecidos possamos viver e cumprir bem a nossa missão como discípulos de Jesus. Vamos aqui hoje, então, nessa quarta-feira, pedir a Nossa Senhora, ela que é a mãe dos discípulos, a mãe de Jesus, que ela interceda por nós para que possamos sempre estar felizes com a presença de Jesus em nossa vida que ressuscitou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E lembro que, mais à tarde, às 15 horas, temos a nossa novena, né? Reze conosco e não se esqueça de compartilhar o link que nós enviamos para vocês, para outras pessoas. Dê um like, né? E se inscreva no canal se você não fez a sua inscrição ainda.
Fique com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora. Amém.